Se puder dar um conselho para você mesmo quando você começou, qual seria? Investir em conhecimento, cada vez mais. Boa. Em uma palavra, qual é a chave para o sucesso no setor? Trabalho. Essa Gostei é da a resposta, cara. Trabalho. Eu estava vendo o Emilia Earhart, que o melhor jeito de fazer é fazendo. Eu tenho que meter a mão na massa. Tem pessoas que podem responder essa pergunta assim: uma boa ideia. Uma ideia não. Sem trabalho, nada você consegue. Fala fera, beleza? Tudo bem? Bem-vindo para mais um podcast da Brasel aqui de Campinas. É um prazer poder falar com vocês. A gente está indo pro 25º podcast e, cara, o nosso ancião tá aqui. Para quem não sabe, Zé Ferreira, o vulgo ancião da Brasel, já foi presidente do Conselho Fiscal na primeira gestão, né, Zé? Isso. Hoje você continua no Conselho Fiscal junto com o Murilo, que é o presidente atual. Isso. E a gente brinca de ancião porque, cara, toda vez que a gente tinha uma dor de barriga que precisava resolver, cara, melhorar o texto da mensagem, cara, como que a gente conversa com tal associado que deu algum tipo de dor de barriga, cara, Zé, ajuda a gente aí, como que a gente, cara, atua no assunto e você sempre ajudou com uma prontidão aí espetacular, sempre de coração aberto para tentar trazer um pouco aí de experiência para os jovens conselheiros da Brasel, né? Vou apresentar um pouco o Zé aqui antes de dar as boas-vindas. O Zé, cara, tem uma trajetória espetacular, tem mais de 50 anos de experiência com comércio. Você fala, eu sou comerciante. Eu lembro quando a gente começou a Brasel, não, eu sou comerciante. Começou com material de construção, fundou a Casa Nova, depois da Casa Nova veio o Piu Piu, que hoje é o Mr. Piu, que eu acabei de descobrir que era um autolanche, ele vai contar um pouquinho disso, isso para vocês. A Cantina Fellini, que, cara, todo mundo de Campinas... Você falou Cantina Fellini, sabe o que é, já foi, tem um prato preferido, aquela massa assim assado, o nhoque, né? Então, 36 anos de Fellini, né, Zé? 36 anos de Fellini. E junto comigo, com o André, que é o presidente atual da Brasel, fundamos a Brasel aqui em Campinas. Isso mesmo. Há 7 anos atrás, a Cecilinha vai fazer 7, então 7 anos atrás. E estamos aí tentando ajudar um pouco o setor, né? Bem-vindo, Zé. Muito obrigado, Matheus. É um prazer muito grande estar aqui com os amigos da audiência grande do podcast, né? É um privilégio poder estar aqui e falar um pouquinho da história desse jovem antigo. Esses 50 anos de história, né? É verdade. Zé, eu estava te contando, a gente, no nosso podcast aqui da Brasel, né, nessa escada do conhecimento, a gente decidiu esse ano trazer histórias de empresários que a gente admira, que a gente gosta, que já sofreu bastante. Cara, eu sei de alguns casos e contos que a gente foi conversando depois de que a gente se conheceu, nesses 7, 8 anos que a gente se conhece já. Uhum. E para mostrar para o empresário que, cara, nem tudo é ruim, também nem tudo é bom, cara, mas o que a gente tem que batalhar, continuar, perseverar e trazer essas histórias para o nosso público é uma maneira da gente entender que a gente ajuda esse cara a melhorar também. Então, alguma coisa que ele identificar contigo, de repente pode ajudar na história desse cara, e um dia ele está com 50 anos de carreira, com 36 anos de restaurante, e de repente, de alguma maneirinha, esses 40 minutos, uma hora que a gente vai bater um papo, ajudou o cara. Então, eu queria que você me contasse um pouquinho e aí, como que você caiu na alimentação fora do lar? Nem chamava isso na época, né? Não chamava. Matheus, na verdade, hoje eu escuto muita gente falar: antigamente era mais fácil, ou então antigamente não era assim, antigamente tinha mais facilidade. E na verdade, eu que vivi tanta história lá de trás, eu vivi nos tempos daquilo que se chamava de ditadura, que era do governo militar, nos anos 70, minha carreira começou ali com meu pai. Eu desde criança, meu pai era comerciante daquilo que a gente chamava de secos e molhados, né? Era armazém. Então, armazém. Meu pai, já muito visionário, bastante um comerciante muito ativo, porém de recursos e conhecimento de estudo limitado, ele era muito arrojado. Então, dentro do meu quarto tinha pilhas de sacos de arroz, sacos de feijão, e eu vivia nesse ambiente. E aos 16 anos eu tive que assumir
os negócios do meu pai por razões de doença. Tá. E ali começou a minha trajetória. Então eu vivi inflação, eu vivi plano Bresser, plano cruzado, plano escambau. O plano real, que foi uma mudança, imagina. Plano real, lá em 94, em maio de 94, eu me lembro muito bem, nossa inflação era 80% ao mês. Surreal. E de repente entrou aquela URV, aquela unidade relativa de valor. E entrou o plano real e não tinha mais inflação. E você tinha, quer dizer, uma dificuldade tremenda. O negócio era trabalhar a inflação e não vender e comprar produto, então, né? Quando eu digo, gente, o comerciante sempre vai ter aquela história de problemas e de facilidades, vai ser. Só muda o cenário, mas o resultado é o mesmo. Porque se de um lado, hoje, por exemplo, nós temos uma dificuldade de mão de obra enorme. Perfeito. Aí se fala, naquela época não tinha fundo de garantia, não existia, isso veio depois. Você contratava muito mais no fio do bigode, era uma coisa muito mais fácil. Em contrapartida, hoje é uma dificuldade tremenda, mas hoje você tem a internet que te dá tudo. O cara aprende, tem jeito. A gente não tinha informação nenhuma, Matheus. A gente entendia que ali eu não vou pôr a mão, porque a última vez que eu pus a mão ali eu me queimei. Hoje não. Hoje você, antes de pôr a mão, você vai estudar sobre aquilo que modelo de negócio que você quer, o que você quer fazer. Está aí o universo de ofertas hoje, tanto para receitas, para ponto, para tudo. A tecnologia facilitou bastante. Legal. Então não existe difícil ou fácil. Existe a história de cada um. E como que começou a sua no setor? Você trabalhava com construção civil, né? Com material de construção, né? Eu tinha. E aí, plano cruzado botou você no setor? Não foi. Foi antes até, foi em 1988. Eu já tinha a casa nova de sócio com um tio meu. Porque, claro, eu com 19 anos não tinha capital nenhum e um tio meu foi o investidor, né, que me emprestou o dinheiro, ele acreditou no meu trabalho. Que é a loja de materiais de construção que hoje está do lado do Mr. Pio. Isso, mas não era ali é filial. Comecei lá no Jardim Campos Elíseos, que hoje chama Avenida Presidente Juscelino. Na minha época não era Avenida Presidente Juscelino, era Estrada de Campo Grande. Era literalmente uma estrada de terra. Mas era um bairro muito novo, tinha muito a crescer, meu tio tinha aquele terreno lá e foi lá que nós começamos. Mas em 88, eu já estava bem posicionado com material de construção. Eu tinha um amigo que era do ramo de porcinal. Ele foi dono de um bar muito famoso aqui em Campinas, que é o Red Lion. Já ouvi falar. O Red Lion era um pub inglês maravilhoso, né? Acho que foi um dos ícones de Campinas na época, né? E ele tinha o desejo de montar um restaurante, me convidou. E nós resolvemos montar um restaurante. Vamos montar um restaurante. Então, mas eu não tinha conhecimento nenhum. Zero. Acontece bastante, né? Pois é. E aí, vamos montar uma churrascaria, vamos montar não sei o quê. Então, resolvemos montar um restaurante italiano. Na época, em Campinas, já tinha 2 tratorias muito famosas, já tinha a macarronada italiana, que tinha já um mercado muito bom. Mas ali na região do Cambuí, tinham 2 tratorias muito famosas e a gente queria fazer uma coisa diferente, não ser uma tratoria sofisticada, queria fazer uma coisa despojada, uma coisa mais... Por isso que nós demos o nome de Cantina, e assim nasceu a Cantina Fellini, que tem esse nome em homenagem ao cineasta Fellini, que na época era vivo. Legal. Chegamos a ser criticados por isso. Vamos fazer uma... Naquela época... Uma homenagem que não era pós-morte. Não era pós... Falei, não, mas espera aí, precisa esperar o cara morrer para fazer a homenagem? Não, vamos fazer já. E naquela época, sim, foi uma das primeiras casas temáticas, porque as casas tinham nomes geográficos, né? Era Roma, Tevere, Trastevere, Siena, enfim. E a gente queria fazer pegar um tema mais vivo, mais recente. Você tem um filme preferido do Fellini? Eu gosto muito de La Dolce Vita. Né? Fenômeno. Eu adoro. Fenômeno. E os filmes de Fellini, quando a gente colocou, decidimos pelo nome Fellini. Vamos fazer o nome Fellini. Aí nosso arquiteto, que é um arquiteto já falecido, Rodrigo, um jovem de São Paulo, ele estudou muito a biografia de Fellini e fez toda a decoração da Fellini em cima daquilo que é a personalidade de Fellini. Fellini ou você ama ou você odeia.
ou você se fascina ou você dorme no sofá. Porque são filmes de entendimento difícil, tem muitas mensagens subliminares, né? Então ele fez a decoração com essa polêmica. Ele colocou, até hoje é assim, nossa decoração, mistura elementos de tijolo com elementos esmaltados, no chão é cimento verde com cimento vermelho, seixo de rio. Fizemos uma decoração polêmica. Os janelas têm elementos redondos, elementos retângulos, elementos quadrados, todo confuso. E esse foi... Mas tudo tinha um porquê. Mas e no conjunto, o conjunto, na hora que você está lá, faz sentido, entendeu? Faz sentido. Se você pensar uma coisa, só o seixo, o cara não, mas na hora que você vê no contexto geral, você se sente dentro. Sim, ficou muito bonito, acolhedor. E aí nós falamos, bom, agora vamos fazer os pratos, né? Os pratos, claro, todos os pratos italianos. E aí nós tivemos a ideia, então, de homenagear a Fellini com o nome de pratos, os pratos com o nome de filmes de Fellini. Né? Alguns são consagrados, né? Finito Amacorde, Stiletto La Dolce Vita, Gnocchi, bom, enfim, vários nomes, inclusive com atores, né? Mastroianni, Anitta, que é Anita Ekberg, enfim. Tem o Ginger Fred, que é do filme Ginger Fred, que é o Ginger Fred Astaire, Ginger Rogers, né? Um clássico do cinema. E deu certo, mas nem sempre deu certo. Então, eu ia te perguntar, e aí, como que foi o primeiro dia da Fellini? Olha, o primeiro dia foi um espetáculo, né? Inclusive nós tivemos, na época, tinha muita amizade tenho ainda muita amizade, mas na época Osmar Santos era o pai da matéria do rádio, ele estava no auge e tal, e ele nos deu o privilégio da visita. E como era uma novidade ali no Cambuí, nós tivemos um movimento estrondoso. E não estávamos preparados para ter um movimento. Eu não tinha conhecimento de restaurante, não entendia o time, não tinha alguém ali no dia a dia, porque o meu trabalho ainda era lá na loja de material de construção, eu deixava tudo na mão de gerentes, de funcionários. E aqui, esse seu sócio, ele é meio que investidor, você que ia tocar o... Meu sócio era engenheiro de segurança na Shell. Tá. E ele tinha a outra casa dele. Então vocês dois estavam com outros focos. Com outros focos. E, cara, montaram... Ninguém ficava ali full time. Tá. Então nós concebemos a casa, fizemos tudo bonitinho, tudo pago bonitinho, demos partida e falamos pro gerente, toca aqui. Mas sem treinamento nenhum, foi uma coisa... Olha, a Fellini deu certo porque Deus existe e nos abençoou. Ótimo. Porque a maneira com que nós fizemos, todas as intenções positivas, mas a prática de realização foi contra tudo aquilo que se pode fazer. Tudo errado. E tão errado que chegou uma quarta-feira, a coisa foi diminuindo, e os nossos concorrentes lotados, e chegou uma quarta-feira, eu me lembro muito bem, que não entrou ninguém no restaurante. Uma quarta-feira não entrou ninguém. A casa prontinha, tal. Eu, à noite... Na época eu não era casado ainda, era solteiro, nem conhecia minha esposa. Eu sentei aqui na sarjeta ao lado daquela igreja e não me envergonho de falar. Eu chorei muito, porque eu falei, pensei comigo, meu sonho acabou. Mas o desejo de fazer as coisas darem certo, falei, não posso deixar isso acontecer. Tem que perseverar. Tem que perseverar e tem que ter ação, né? Eu gosto muito de uma frase que eu tenho até no status do meu celular. Intenção sem ação é ilusão. Não adianta você ter a intenção, a boa vontade, seus amigos batem nas costas sem ter atitude. E eu naquele momento tive atitude. Eu falei, eu já sei onde está o problema. O problema está na comida, está no atendimento, quer dizer, o problema está em tudo. Porque nós fizemos uma estrutura maravilhosa, todo mundo acha lindo, tudo novinho e tal, mas e daí? O coração da casa não tem. E como que foi da quarta-feira? Tipo, no dia seguinte você virou a chavinha e, cara, não, agora eu vou começar a atacar. Vou tomar atitude. E o que você foi fazendo? Olha, eu sabia que tinha alguém lá, eu não podia ir, mas eu tinha que ter alguém lá que fosse me representar verdadeiramente. E naquela altura do campeonato, a minha confiança naquilo que eu tinha arrumado já tinha se dissipado, não deu certo. E eu tinha medo de fazer mais contratações erradas.
Hoje não, hoje você tem internet, você tem celular, você tem tudo. Naquela época você não tinha. Você tinha que ir lá, pegar o número do telefone, descobrir, bater na porta do cara. Ir lá na casa do cara, achar o cara. Não tinha esses recursos que tem hoje, né? Mas eu lembrei do meu irmão. Meu irmão que era músico, né? Sempre foi um cara de muita sensibilidade, e ele trabalhava no Bradesco, na parte de informática, ele trabalhava de madrugada. E eu lembrei que ele era um cara muito crítico em tudo. Eu lembrei que quando eu era garoto, ele comendo, ele gritava para minha mãe: "Ô mãe, hoje a senhora não pôs o louro. Ô mãe, a senhora pôs não sei o quê. Mãe, põe isso, põe aquilo." Eu não, eu comia e não tinha essa sensibilidade. E eu senti que meu irmão tinha uma sensibilidade gastronômica absurda. Bom de ouvido. Meu irmão aprendeu violão. Espetacular, ele tocando violão. Eu fui aprender violão, ia para a escola de violão, e quando eu chegava, meu irmão falava assim: "O que você aprendeu?" Eu falei: "Aprendi isso, isso, isso." E ia jogar bola. Quando eu voltava, ele estava tocando igual meu professor. Eu falei: "Cara, é um talento, né?" Então ele tem essa sensibilidade. E isso para a gastronomia é fundamental. Sim. Não adianta só, ao menos no estilo do nosso restaurante, como ele foi proposto, que é uma comida afetiva, vamos dizer assim, né? Que tem que deixar o cliente... E naquela época não existia hoje o tanto de processo de equipamento que você consegue tirar uma comida boa com um chefe ou com um cozinheiro mediano. Lá você tinha que saber muito bem, porque, cara, era o senso do cara que fazia o sabor, né? Forno combinado não existia, era aqueles fornos de lastro grandão. Ou você tinha um chefe muito bom, ou você não sabia se ia ter comida boa. E aí eu convidei pro meu irmão, falei: "Você vai sair do Bradesco?" Tá? Como? Não, eu estava numa situação que eu não dependia exclusivamente do restaurante. Como eu tinha loja de material de construção, eu consegui convencê-lo a ir trabalhar comigo. Ele pediu demissão do Bradesco, e quando ele também não tinha cultura nenhuma de restaurante, mas ele entendeu que a comida que estava sendo feita era muito ruim. Era muito ruim não, ela não tinha padrão. Um dia saía boa, outro dia saía ruim, porque o cozinheiro lá dependia do estado de espírito dele, para não falar lá. Um dia brigou com a mulher, outro dia saiu feliz de casa. Ele gostava de um cigarrinho diferente também no meio da produção. E aí acho que ele via as girafas voando e a coisa não ficava muito bem. E eu fui abençoado, porque um dia eu estava trabalhando lá na loja de materiais de construção e me chamaram: "Zé, telefone para você." Eu tinha que sair para atender o telefone fixo, né? E meu irmão estava encantado, falou assim: "Você não acredita, apareceu aqui, bateu na porta aqui, um senhor aqui que ele é de São Paulo, ele é de um restaurante italiano lá de São Paulo." Tá? Eu falei: "Segura esse homem, seu Irineu, nunca vou esquecer. Esse homem que Deus nos trouxe." Eu imediatamente fui até lá conversar com ele e tal, e ele entrou na nossa cozinha, ele já começou a ver uma série de coisas, e bom, enfim, arrumamos um lugar para o senhor Irineu morar. O senhor Irineu veio e revolucionou nossa cozinha. E aí começou a crescer. Com 1 ano e meio depois, para você entrar na Felina era difícil. Até hoje né? Dependendo do dia da semana, fila. E o meu irmão conseguiu fazer... Tipo, dia das Mães e Dia dos Pais é impossível comer lá. Até porque a casa é pequena também, né? Não é uma casa muito grande. Quantos lugares você tem lá hoje, Zé? Você sabe de cabeça? Todo 100 lugares. 100 lugares. Aqui nunca fico 100, porque a mesa de 4, senta 3, senta 2. E tal. É isso. E essa foi a primeira experiência, né? Aí depois veio o Mr. Peel. O Mr. Peel é outra situação, né? Porque... Foi quanto tempo depois o Mr. Peel? O Mr. Peel foi em 94. Então você já estava com 6 anos, 5 para 6 anos de experiência de alimentação fora do lar. Sim. Aí quando a Fellini já estava... O meu irmão, de nome Adalberto, o apelido dele era Peel. O Peel. E quando eu percebi que a Fellini estava andando sozinha, que estava indo bem e tal, eu falei para o Adalberto, vamos montar... Na verdade não foi bem assim. Eu aluguei um terreno na Orozimbo Maia, 4.700 metros, para montar a loja de material de construção, que vinha muito bem. Que ia ser a expansão da casa nova da filial. Isso, exatamente. Eu cheguei a fazer a primeira parte, que tem até hoje, e o restante seria até a esquina. Só que aí veio o Plano Real. E quando veio o Plano Real, os filhotes da inflação, como eu, e todas as lojas de material de construção, não souberam trabalhar. Não faziam cálculos, porque vivia muito em cima de virar tabela, né? Chegava no final do mês, apertava um botãozinho lá, virava o preço.
Matheus, em maio de 80, acho que abril, maio de 94, a inflação batia 80% ao mês. Não, você queria ter estoque, né? Se eu tenho estoque, eu vou vender mais caro daqui a pouco. Então, se eu demorar para vender, melhor. É um contrassenso que só a inflação resolve. Muitas vezes você fazia compras com preço fixo e programava a entrega. Quer dizer, quando eu recebia a mercadoria, eu ia vender pelo preço que estava custando naquele dia. Então, virava uma bola de neve que dava certo no final. Só que quando acabou a inflação, imagina, parou, a inflação zero, não tem mais. Você tinha que reputar a margem em cima. Só que os comerciantes não estavam preparados para isso. Né? Aí foi aquela quebradeira tremenda. As grandes lojas de material de construção quebraram. E aí foi quando você, cara, em vez de usar o terreno para a loja, eu vou construir... Eu tinha duas opções. Devolver aquela parte do terreno que era a cereja do bolo, bem na esquina, para os proprietários, que eram família Bueno de Miranda, que loteou todo o Cambuí. Esses lotes foram remanescentes. Ou ficar com ele e falei, vou montar um autolanche lá para ajudar a pagar aluguel. Legal. E vou montar com meu irmão, com o Pio. Por isso foi uma homenagem pro Pio. Mas o Pio ficou lá uma semana. Entrou em depressão. Não quero vender hambúrguer, eu quero vender massa, tal. Ele me deixou na mão. E era naquele tempo que era estilo driving, né? O cara encostava o carro, deixava o farol ligado, abaixava o vidro, o garçom ia lá no carro, na janela, com a bandejinha. Começou desse jeito. Autolanches Pio. Autolanches Pio. Só que o Pio não ficou lá. Aí eu tive que me virar e a coisa andou. E tem uma curiosidade, né? Se não o primeiro, um dos primeiros brinquedões do Brasil, né? A história do brinquedão é legal, e foi mais ou menos sem querer também. Naquela época, eu sinceramente... Não existia nem a palavra brinquedão, não tinha o conceito, play, né? Essa palavra play, aqui no Brasil não era playground, não tinha essa palavra, não tinha a palavra brinquedão também. E, na verdade, eu não conheço nenhum restaurante, nenhuma casa de gastronomia que tenha tido espaço infantil antes do Pio Pio. Eu não conheço. Pode ter tido, mas eu não conheci. Então a gente botou lá na frente no estacionamento um caminhão de areia, descarrega aqui um caminhão de areia, e compramos aqueles parquinhos de madeira. Então a gente não chamava... Escorregador, balanço, gira-gira, todas essas coisas. Isso, exatamente. Então a gente não chamava de brinquedão, nem de playground, nada, era parquinho. E a criançada adorava o tal parquinho. E isso chamou atenção. Porque os pais deixavam as crianças no parquinho, imagina, naquela época, sem proteção nenhuma. Ninguém saía com criança, era impossível. Aquilo era de madeira, entrava firpa não tinha, ninguém ligava, estava tudo certo. Era desse jeito. E aí quando chovia, a clientela ia embora, porque a brincadeira acabava, né? E aí foi a sacada. Falei, não, vamos trazer puxar para dentro. Puxar para dentro. Aí eu comecei a ver que tinha buffet infantil, que já tinha alguns buffets infantis, que tinha aquele escorregador de plástico, tá? E nós conseguimos comprar alguma coisa nesse sentido, e aí foi o tal do brinquedão que está lá até hoje, a nossa marca registrada, né? Não, legal pra caramba. Zé, falando um pouco aí pegando um pouco aí dos pontos da sua história, tudo mais, e começando a contar um pouco para a nossa turma aí dos desafios de gestão e tal. Cara, me conta, se você consegue lembrar, o dia que você falou, caceta, velho, hoje está sendo difícil. O que aconteceu no Pio ou na Fellini que te lembra, que você fala, cara, se eu não passar por isso, acaba? Já tive muitos momentos, né? Imagino. Momento de aperto financeiro, momento de queda de movimento, mesmo você fazendo tudo melhor, acontece, a economia, ela vai para cima e para baixo. Cara, você já passou por algumas crises. Já, várias crises. Mas a que mais tem me pegado mesmo é a falta de material humano. Essa é uma crise nova que eu nunca tive. É um pouco desanimador. Você teve algum dia que você falou, cara, eu acho que eu vou vender porque eu não aguento mais? Honestamente não, Matheus. Não? Legal. Nunca. O que eu fui um pouco tolhido é a expansão. Especialmente na Fellini eu tive muitas propostas, mas muitas mesmo. De compra? De expansão. Expansão, legal. Para você ter uma ideia, eu vou falar aqui, não é mentira, quando o Shopping Dom Pedro foi inaugurado em Campinas,
os diretores eram portugueses e eles frequentaram a Fellini durante a obra. E eles se encantaram tanto que eles entenderam que a Fellini podia ser uma loja âncora no Shopping Dom Pedro. Legal. E eles falaram assim, não, vocês vão montar lá, vocês não vão ter investimento nenhum. O investimento é nosso, vocês vão montar e vão fazer a gestão. E nós não quisemos. Os meus sócios até hoje têm aquela convicção de que a Fellini, ponto final. Ponto final. E hoje vocês são em quantas pessoas? Lá na Fellini em 3. São sócios. Os 3 que praticamente fundaram, porque meu irmão, depois de 1 ano e meio, conforme eu te contei da história da sarjeta e tal, é claro que meu irmão entrando, ele tendo o sucesso que ele teve, ele acabou entrando na sociedade. Eu e Marco Antônio abrimos mão de uma parte da sociedade e aquela história, né? Vamos saber dividir para poder multiplicar. Sim. E deu muito certo isso e graças a Deus é uma sociedade que legal. Saudável, cada um no seu papel e vai muito bem. Mas essas dificuldades que eu tive a ponto de falar assim, não aguento mais, vou desistir, não passou. E deixa eu perguntar uma coisa, porque o legal, você está falando da Fellini, muito negócio começa de um jeito, mas o empresário vai se adaptando. Então ele começa com uma proposta de negócio e ajusta, e depois de um tempo ele se torna outro negócio e vira um sucesso. Por exemplo, o Rafa do Steakhouse, ele era uma balada. Depois ele virou uma casa de carnes. Uhum. A Fellini não, né? A Fellini, a mesma proposta que você tem há 36 anos é hoje. Mudaram algumas coisas, né? Claro. Algumas coisas que... Era a mesma coisa? Não, mudou? Teve... Não, mudou. Antigamente nós usávamos, era tudo de toalhas de pano, guardanapo de pano, isso tudo, você sabe, é bacana. Admiro os restaurantes que mantêm essa tradição, mas é um custo muito alto. Você foi fazendo pequenas atualizações, mas o negócio... Atualizações, inclusive também nos alimentos. Tem gente que fala assim para mim, eu gosto da Fellini porque aquilo que eu comia há 30 anos atrás eu como hoje. Engano dele. Deixa acreditar, voltando o cliente tá bom, né? Por quê? Nós tivemos melhoras, nós tivemos ajustes de tecnologia. Antigamente o nosso molho de tomate era tudo feito na mão, passava numa peneira e tal. Hoje hoje tem uma despolpadeira que separa, dá uma qualidade muito grande. Então nós fizemos ajustes finos. Teve uma época, inclusive, que eu contratei um chefe, que aliás é meu amigo, um chefe muito importante, inclusive o restaurante dele em São Paulo tem estrela Michelin, que é o Pique, Pier Paolo Pique. E eu falei, Pique, eu sou fã da comida dele, sou fã dele, e eu contratei ele para fazer uma consultoria na Fellini. Quando ele viu o movimento da nossa casa, ele falou, você tá louco? Você quer mexer em quê aqui? Eu não quero mexer, você não vai mudar uma receita, você não vai mudar nada, eu quero que você só me ajude em processos. Aí ele captou, ele entrou na nossa cozinha e muita coisa foi mudada de melhoria que o consumidor ele entende que está uma delícia. Ele sente, ele não sente, sabe o que mas é. Não é mudança do ingrediente, não é mudança da receita, é o processo em se fazer. Hoje você é verticalizado 100%? Tipo, você compra o tomate, faz o molho, você compra a farinha, faz a massa. Sim. Hoje você tem a produção de massa interna, pães, tudo lá. Pães, tudo. É uma mini indústria, Matheus. É uma mini indústria. É tudo legal. Feito lá. E o Mr. Pio você começou como um drive, um autolanche, e cara, hoje é uma proposta. Até a última reforma que você fez mudou muito o que era o Pio Pio para o Mr. Pio, né? Mudou. Conta um pouco essa trajetória de ajuste de rota. Mudou sim. Nós começamos só com hambúrgueres. Esses hambúrgueres... Naquela época era hambúrguer de rua, de trailer. O lanchão, trailer de lanchão, tal. Trailer. Começamos daquele jeito, né? E depois nós entramos no mercado que hoje está em moda, mas naquela época nem tanto, que era a entrega. Tá. Então a gente tinha depois conversar um pouco de Tinha delivery. o famoso Disque Pio, que era tudo Disque Pio, era tudo no telefone. Quantos atendentes você tinha? Tinha atendentes que ficavam lá, anotava tudo o telefone. Bom, era um sufoco, mas vendia, viu? Legal. Vendia muito porque não tinha muito concorrente, né? Sim. E aí a gente entendeu que podia ter umas mesinhas, fizemos as mesinhas à noite. E aí bombou. A turma da madrugada saía das baladas e ia comer lanche lá. Teve dia do Piu Piu fechar 7 da manhã. 7 da manhã vendendo lanche. Aí a coisa foi mudando, a gente acabou abrindo almoço,
Depois colocamos o self-service e hoje a marca Piu Piu eu não consegui registrar. Por causa do desenho e tal. Também tem essa questão aí. Aí quando em 2019 nós fizemos a reforma, aí a gente falou, quer saber? O Piu Piu cresceu. O Piu Piu agora é um Mr. Piu. Então ele cresceu. Entendi agora, pô. É o Mr. Piu. Ele tá mais crescido. Então aí a gente entrou com pizza, enfim, mudamos. Hoje você tem um cardápio bem amplo. Tem hambúrguer, pizza, prato à la carte, você tem o teu self-service no almoço, que é espetacular. É isso. E foi bem. Com o tempo a gente conseguiu comprar o terreno, que foi uma vitória muito grande. Legal. Também, né? E deixa eu perguntar, você acha que o amadurecimento do Mr. Piu foi junto com o público? O cara que era o comedor de hambúrguer da madruga, hoje leva o filho para brincar no brinquedão? Mas demais, até eu encontro, é engraçado, porque eles estão levando as crianças onde eles brincaram. Nossa, aí fica aquele saudosismo, né? Bonito até de ver, né? Mano, até legal você fazer tipo, contar essas histórias. Eu vinha pra... Olha, eu vim aqui, meu pai me trazia aqui, porque aquele cara de 6 anos hoje está com 36, né? E com filho de 6. Com filhos de 6, de 5, de 3, enfim. Então houve essa evolução, e houve essa evolução, inclusive no ticket médio, no público que vai, tudo isso, houve uma evolução para cima, até por conta das instalações mais modernas, né? E isso fez tudo parte de uma estratégia. Eu lembro quando você estava fazendo a reforma, quando que foi a reforma mesmo? 2019. 2019. Eu estava com 2 anos de Benedito. E eu lembro que você estava gastando uma grana em insuflamento. Foi, insuflamento. E aí, cara, peraí, nossa senhora, mas faz sentido, não sei o quê. E, cara, hoje você vai lá e, é um padrão de tecnologia espetacular. Esse insuflamento foi interessante, porque quando a gente fez insuflamento de ar na cozinha e no salão, logo depois veio a pandemia. E aí isso fez um diferencial. Foi até um marketing que eu fiz, porque as pessoas queriam deixar as janelas abertas, né? Eu não sei, logo depois da pandemia, mas abre a janela, medo do vírus e tal, né? Falei, calma, gente, aqui tem... Não, só o ar-condicionado aqui. Falei, não, calma, a gente tem insuflamento de ar aqui que faz o ar renovado. Você tira o ar e coloca o ar, tira o ar e coloca o ar. Coloca o ar. Aí as pessoas ficavam mais calmas, né? Zé, ainda bem que durou pouco essa coisa. Há controvérsias duraram um pouco aí, né? Zé, me conta aí 3 dicas que você acha que fazem sentido da tua história, que você poderia compartilhar com a turma, de gestão, de atendimento ao cliente, de inovação. Você fala, cara, 3 coisas que eu pensaria que eu poderia ajudar alguém que está querendo crescer, ou que, cara, quer chegar nos seus 36 anos de casa. O que você pensaria aí? Eu acho que tem que ser feita uma autoanálise. Cada um tem seu jeito de ser. E essa pessoa tem que perguntar para si própria o que ela quer. O que é que eu quero como empresário? Como você quer crescer? Porque crescer é legal, mas como você quer crescer? Você quer ter escala? Você quer ter vários restaurantes? Você quer montar bastante filiais? É uma maneira. Não, eu quero ter pouca coisa, mas muito bem feita, que é o modelo do meu negócio. É ficar aqui. Essa é a primeira questão. Mas independentemente de qual seja a opção, se é fazer escala, que é muito importante. Hoje em dia a margem de lucro ela está cada vez mais achatada, os custos cada vez maiores e o mercado é disputado, então a margem de lucro cai. Então a escala, ou seja, aumento de faturamento, seja numa única loja, ou seja, numa quantidade de lojas, é fundamental. Ficar com aquela vendinha acomodada ali não dá futuro, tem que estar sempre procurando aumentar. Não importa qual seja, tem que ter o umbigo do dono ali, ele se sentindo como sendo cliente. Eu vejo muita casa bem sucedida que quando parte para a escala, ele não consegue transferir a pessoalidade dele naquele negócio matriz para as outras casas. Perde a personalidade. Perde a personalidade e aí eu escuto falar, mas bom mesmo é aquela casa primeira. As outras 2 lá não são boas. Por quê? Porque não a matriz é gostoso, a filial já não... Porque não leva a pessoalidade. Isso é muito importante. É assim que eu vejo. É bacana, é legal, tem que ter, mas o que tem que fazer? Para aquele cara que vai lá para a filial, ficar um bom tempo ali na matriz,
o dono também ficar lá na filial e transferir conceitos, que esse é o mais difícil. Sim. É você transferir o seu, aspas aí, DNA. Porque qualquer casa tem que ter o DNA do dono. Esse é o meu jeito de trabalhar. Não significa que está certo, que está errado. É o meu jeito de trabalhar. Não, legal. Zé, e você falou um pouquinho de delivery, né? Que também é uma maneira de crescer, né? Poder abrir mais lojas, eventualmente aumentar o faturamento da loja que você está. Eu concordo muito contigo que, cara, se você não tem crescimento, aquele funcionário que é um bom funcionário, se ele quer crescer na carreira. Se você ele chegou num teto, ele não consegue crescer porque a empresa não cresce, você vai ter que começar a ter uma fábrica de novos funcionários, porque esse cara vai para o mercado, você depois tem que trazer outro. E esse ciclo é importante, mas ele é um ciclo duro. Você perde pessoas boas. Então, eu estava falando que agora você vai ter que tem um funcionário de longa data que vai sair, enfim. Então, a gente sempre está nessa construção de profissionais que um dia vão para frente. Se você cresce, você tem mais tempo com essa pessoa junto contigo, né? O delivery para você foi uma dessas etapa do crescimento nos seus negócios? Matheus, o delivery é o seguinte, eu tenho assim... Você faz delivery nos dois, tanto no Mr. Pio quanto na Fellini, correto? Faço. Na Fellini era uma coisa impensada. Pelo tipo de comida nossa... Não vou entregar porque não vai chegar bem. Por isso que a gente já tem um ditado que diz, nunca diga nunca, né? Meu irmão falou a mesma coisa. Nunca diga nunca. Assim, comida minha, comida da Fellini numa bag de moto, só depois de morto. Isso não vai acontecer. Você chegou a falar isso? Eu cheguei a falar isso, mas mudei de ideia rapidinho. Duro foi conseguir mudar os meus sócios. E foi antes da pandemia. Olha que eu não sei o que é que me tocou, mas foi mais essa coisa de chegar os aplicativos e tudo mais. Eu falei, gente, isso aí não vai ter jeito não. Não tem volta. Vai ser um caminho. Não vai ter volta. E quando eu falava para meus sócios, a comida da Fellini não vai na bag. Eu falei, tem que ir. Está mudando. Nós temos assim uma série de fatores, né? A violência na cidade, as pessoas estão saindo menos. Você quer ficar em casa, tem dia que você não quer sair. A lei seca, o cara quer tomar o vinho dele, não quer ter perigo de bater, então ele quer, e ao mesmo tempo não quer ficar cozinhando, certo? Então é uma realidade. E eu falei para as pessoas, nós temos que nos adaptar. E na época o iFood doido para pegar a Fellini, porque a Fellini era uma referência. Hoje o iFood não precisa da Fellini, mas teve um momento de início que ele chegou a precisar, entre aspas, no sentido de ancorar, né? Quero ter vocês como que nem a história do shopping center. Eu quero que vocês de loja âncora dentro do aplicativo. Porque tem uma, sabe, sem falsa modéstia, mas é uma casa de referência. Com 36 anos é uma referência. E aí, com muito custo, eu consegui convencer meus sócios a ter a Fellini no iFood. Isso foi em agosto. Quando chegou em março, veio a pandemia. Putz, o que segurou a Fellini foi o delivery. Porra. Né? E hoje representa uma fatia considerável. Você pode falar qual que é o percentual? Qual que é o percentual do seu delivery? De 35% hoje é delivery. Da sua venda é delivery. Cara, é bastante coisa. É bastante coisa. E não é mais porque a gente não tem capacidade de produção. Porque você vai competir cozinha de produção, cozinha de salão, atendimento. Nós estamos vou te contar aí em primeira mão, né? Quase primeira mão, porque nós estamos em projeto aí de um novo braço da Fellini por conta disso. Tem a questão que você vai ter um prédio do lado da Fellini agora, então você está... Lamentavelmente, o nosso estacionamento, porque a casa, o imóvel da Fellini é nosso. Ali a gente conseguiu adquirir, mas o terreno do lado onde é o estacionamento não é. E o proprietário não quis saber de vender, não quis saber de mais nada e pediu o imóvel porque lá vão construir um prédio. Isso teve um impacto absurdo. Gigante na tua operação. Nós já corremos, conseguimos adquirir uma outra casa na mesma rua, a casa já foi demolida, mas é um investimento muito alto. Para fazer estacionamento é um investimento muito alto. Então, para que não fique só estacionamento, nós vamos fazer subsolo e aí construir um prédio, um sobrado para... Uma outra operação. Uma outra operação, aí sim, só para delivery, para buscar, para pegar em casa, para aquela pessoa que... Da Fellini, vai ser como um braço da Fellini para fazer... É a rotisseria Fellini. Não tem esse nome ainda, mas é a rotisseria da Fellini.
Não, legal. Isso aí está legal. previsto aí para... A obra já está em andamento. E bacana, né? Porque você saiu de um problema de perder um estacionamento para uma solução de criar uma expansão de negócio mantendo o mesmo negócio. Você vê como é que é a vida, né? Tem que saber, a adaptação é importantíssimo, né? Aquilo que era um problemão, e é um problemão, aquele estacionamento, especialmente durante a construção do prédio, vai ser um transtorno. Verdade. Pode se tornar uma saída que, né? Um outro lugar, quem é que sabe? Vamos torcer. Legal, cara, desejo o maior sucesso. Então, mas eu admiro muito quem investe no delivery. Eu, particularmente, não sou o melhor cara para falar de delivery, porque o delivery, a fatia que o aplicativo leva é proibitivo. É pesado. Você tem que fazer muita conta e mesmo assim não é fácil. Muita conta e tem de novo, tem que ter muita escala. Se o cara não tiver faturamento, a conta não vai fechar. E especialmente na Fellini vai muito bem, no Mr. Peel nem tanto. Vai bem, mas nem tanto. Por quê? Porque o produto que o Mr. Peel vende é um produto que está... Muita gente vendendo. Qualquer padaria, tem hambúrguer e tem pizza. Hambúrguer, pizza e lanche. Hambúrguer, pizza e lanche está todo mundo fazendo para... E o consumidor não tem aquele filtro de olhar de quem ele está comprando. Então, muitas vezes ele vê um banner bonitinho no aplicativo e fala, esse hambúrguer aqui está barato, mas não sabe nem onde está sendo produzido, né? Essa questão. Produzido lá na casa, não tem... E nós temos custo, né? Nós temos nutricionista, nós temos toda a vigilância em cima, nós temos responsabilidade com aquilo que fazemos. Sim. E alguns que estão aí nas plataformas, não estou dizendo que não tem, mas eu não sei se tem. Eu não conheço, não sei nem onde eles estão estabelecidos. O produto da Fellini, você tem um grau de uma barreira de entrada maior. O cara não vai conseguir fazer um prato italiano bacana, gostoso. O cara vai experimentar e vai, o lanche teoricamente é mais fácil de fazer. Então, o cara que está afim de comer uma massa bacana em casa, eu já pedi algumas vezes, cara, eu vou na marca do restaurante. Vou comer o lanche, eventualmente, eu vou na promoção, no preço, no frete grátis, enfim, né? É isso. Zé, deixa eu te perguntar uma coisa pra você, que a conversa está boa e vai passando rápido. A gente aqui tem... O pessoal inventa umas dinâmicas doidas aqui pra mim que eu descubro na hora e você também vai descobrir na hora. Então, normalmente é como se fosse um desafio e a pergunta é meio que tipo, vai na lata e a gente vai. Então, eu vou lendo junto contigo. Então, desafio relâmpago do empreendedor. José terá 30 segundos para responder cada pergunta de forma objetiva e direta. Eu adoro, que eu também não sei que eles fazem isso, aí chega na hora. Será? Vamos embora. Então, 30 segundos. Eu até tô com o timer aqui. O que nunca pode faltar em um restaurante de sucesso? Já foi 5 segundos. Adoro essas coisas. Um restaurante gente comprometida. Gente comprometida. Boa. Uma decisão que mudou o rumo do Mr. Peel. Colocar o self-service. Um erro que você cometeu e que aprendeu com ele. Eu fiquei muito distante. Por muito tempo. Longe da operação. Longe da operação. Me custou muito caro isso. Não pode. E a gente falando um pouco que no começo, você está muito dentro da operação agora, não está conseguindo. Você também acredita que esse é um erro hoje? Sem de dúvida estar nenhuma. muito na operação e não conseguindo... Isso, exatamente. Eu estou num momento agora que eu preciso ter as pessoas para transferir a minha pessoalidade para essas pessoas e eu ficar até pela minha idade já, né? Ancião, como você disse, preciso ter uma qualidade de vida também. Tá? Ele que se deu o apelido de ancião, não foi a gente que te deu. Não, tá ótimo. Porque no tempo das nossas reuniões da Brasel, eu era o mais velho, né? Sim. Então, escuta o ancião aqui. Era uma brincadeira e pegou. O Renato Iga até hoje me chama de ancião. Vamos lá, próximo. Se puder dar um conselho para você mesmo quando você começou, qual seria? Investir em conhecimento, cada vez mais. Boa. Em uma palavra, qual é a chave para o sucesso no setor? Trabalho. Gostei da resposta, cara. Trabalho. Eu estava vendo o Emilia Earhart,
que o melhor jeito de fazer é fazendo. Vai ter que meter a mão na massa. Tem pessoas que podem responder essa pergunta assim, uma boa ideia. Uma ideia não... Sem trabalho, nada você consegue. Pode ser o Neymar na vida, o Cristiano Ronaldo, que é um exemplo de sucesso, mas o que ele faz? Trabalha. É um cara que treina pra caramba, é um cara disciplinado, é a mesma coisa. Trabalho. Isso não significa você ter que acordar às 5 horas da manhã e ir para o restaurante, não é nada disso. Trabalho aqui, ó. Montar estratégia, procurar conhecimento. Quem me dera eu, jovem, ter a diversidade de conhecimentos que é colocado na internet hoje. Hoje eu tenho a dificuldade, porque eu não sou da geração de vocês, né? Então eu tenho essa dificuldade ainda e estou procurando quebrar, né? Procurar saber, o que é essa história de inteligência artificial? Um cara que é a minha idade não, tem certa dificuldade, né? E não é. Mas eu vou aprender. Você vai ver que amanhã estarei no curso do Max. O curso para liderança. Zé, mas você tem 50 anos e vai fazer... Claro que eu vou. Tem que estar constantemente aprendendo. Sempre. Isso é para sempre. Não acaba nunca. Isso é verdade. Tenho muito mais para aprender do que para ensinar. É verdade. É verdade. Ô, Zé. Bacana, cara. Bacana. Foi bom? Não, foi legal pra caramba. Eu acho que. Se deixar, vai embora. Eu nem contei história aqui hoje. Não, mas isso que é um negócio legal que a gente tem feito, e você está falando de aprendizado. Acho que essa aqui é uma das ferramentas que a gente usa na Brasel. Eu ia te perguntar, antes da gente terminar, falar um pouquinho de associativismo. Eu terminei aqui os 45 minutos, mas eu vou roubar mais uns 10 minutos para nossa conversa, que eu vou fugir um pouco da nossa agenda e falar um pouquinho de começo de Abrazel. E que tem a ver um pouco com essa história de aprendizado, tem um pouco a ver de, cara, a gente se ajudar, saber que, cara, você pode... Tem 2 caminhos, você pode percorrer o caminho sozinho e apanhar e aprender com os próprios erros, e você pode, cara, aprender com as pessoas que estão querendo te ajudar a não cair para precisar levantar em todas as coisas. E eu lembro que, cara, quando a gente foi fazer a Brasel, você levantou a mão, eu conheço um senhorzinho, porque eu já participei de uma outra associação, e, cara, conta um pouco para você o que significou ser um dos fundadores, idealizadores de trazer a Brasel para cá, e hoje a gente está aqui. E por que é importante? Cara, a gente já sentou nessa mesa aqui muitas vezes para, desde brigar na pandemia até, cara, ver como que a gente ajuda um associado que está com problema. Matheus, para mim foi muito boa essa abordagem sua, porque é um privilégio muito grande, e uma das coisas boas que aconteceram na minha vida foi essa etapa de fazer parte da história da Brasel. Eu venho do ramo de material de construção, e já naquela época do ramo de material de construção eu acreditava no associativismo, tanto que eu fazia parte antigamente era a CMCC, Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Campinas, depois virou a Comac, depois teve a Namaco, e interessante que o fundador de tudo isso é um campineiro, que você teve o privilégio de conhecer, seu Olavo Nogueira. E quando eu deixei o comércio de material de construção e entrei de cabeça na gastronomia, eu não consegui entender na minha cabeça como um universo tão grande que é as lojas de alimentação fora do lar não ter uma entidade representativa. Não cabia na minha cabeça. Eu falei, mas como assim não tem? E aconteceu que, graças ao WhatsApp, que naquela época estava começando com o WhatsApp, eu recebo uma mensagem do Júnior Cabrino. Olha, nós estamos reunindo aqui, papapá, e juntou ali 5, 6. Eu lembro que fizemos a primeira reunião mesmo lá na chácara do Pedrão. Do Pedrão. Foi quando eu te conheci, o seu Mauro, que você não era daqui. E a gente tinha na cabeça de montar agora vai sair uma associação. A gente não pensava em Abrazel. Por quê? Porque a Brasel, eu já sabia da Brasel, já tinha tido contato com a Brasel, mas a Brasel lá de São Paulo
ela queria que nós associássemos a Brasel, de lá. Muito distante, né? Eu falei, não, nós temos que ter a nossa Brasel. Então, quando falaram de Abrazel, eu falei, gente, não vamos falar de Abrazel, não. Nós vamos falar da nossa. Até que o seu Olavo, com a visão dele muito boa, falou, para, meninos, espera aí. Vocês não podem fazer a coisa por conta própria. Se vocês têm uma entidade nacional, uma entidade estadual, vão bater na porta deles primeiro. E aí, a história você sabe, que você esteve junto, fomos até lá, e ao contrário daquilo que eu pensava, de que eles queriam nossa filiação, não. Isso, não, vocês têm que ter a associação de vocês sobre o nosso guarda-chuva. Aquilo foi a glória, né? Caiu de luva, né? Mas eu nem nos meus melhores dias eu imaginava que fosse ter o sucesso que teve. O aprendizado que eu tive nas nossas reuniões, o aprendizado que eu tenho até hoje nos nossos grupos. E quando eu escuto alguém falar assim, mas eu pago essa mensalidade, aí o que eu tenho em troca? Cara, eu não vou nem falar de valor, dos vouchers e tal, porque o conhecimento que você tem, só de você estar nos encontros de negócio, conversando com os amigos, trocando ideias ali, não tem preço. Isso é imensurável, né? E eu tenho muito orgulho de ter participado, de ter você. Eu me lembro muito bem, eu fiz um churrasco na minha casa e a gente pensava no fulano para presidente, ciclano para presidente, e o Serginho me chamou de lado e falou assim, o presidente está ali. Eu falei, quem? Aquele garoto ali. Eu falei, mas... não sabia nem onde que eu estava caindo. Falei, o rapaz ali, ele é de Mojimirim, né? É ele, Zé. O moleque é esperto, inteligente. Eu falei, porra, Serginho, vamos lá conversar com ele. Mal sabia eu que eu estava diante de uma fera, como o Matheus acabou assumindo, e ajudou a fazer a Brasel ser o que é, e hoje está sendo tocada pelo André, que também estava no pacote, o André Candreva, né? Está muito bem. E eu tenho muito orgulho de ter participado dessa, e uma das recomendações que eu deixo, não tem interesse nenhum, hoje eu faço parte do Conselho Consultivo, mas quem estiver ouvindo isso, associe-se, porque não é só ser mais um, é poder participar e ter esse aprendizado de troca de ideias. Isso é fundamental. Não, com certeza. E eu só tenho que agradecer de ter amigos como você, Renatinho, enfim, eu não vou citar muitos nomes aqui, o Júnior do Empório do Nono, Pedro do Fogão Mineiro, vou esquecer alguns aí, né? E o Murilo, que cada reunião daquela era um aprendizado, né, Matheus? Cara, é muito bacana. É um aprendizado. Para mim também foi super de sentar com os avião. E acho que eu tinha 1 ano de restaurante aqui em Campinas. Então, e hoje, quando eu escuto os atuais diretores falarem, eu falo, meu Deus do céu, que evolução. Os meninos estão voando. A gente foi aprender. Estão voando. A gente foi aprendendo. Zé, mas cara, acho que vale a pena até a homenagem. Cara, você é extremamente importante. Eu acho que, cara, ouvir de um cara de 36 anos, de um dos restaurantes mais clássicos da cidade, que, cara, você falou, falta modéstia, não, tem que falar. A Fellini é um patrimônio histórico de Campinas. Muito obrigado. E falar que é importante, eu não sei o que vale a pena, é que, cara, não consegue enxergar tudo que a gente faz, tudo que a Brasel faz pelo setor, desde reforma tributária, de PERSE, de pagamento dos salários durante a pandemia, que foi uma obra da Brasel. Então não é só a mensalidade ou não sei o que, cara, é todo esse tipo de coisa. Mas a gente vai aprendendo junto com a turma, crescendo, e queria homenageá-lo de ter participado principalmente dessa fundação junto com a gente, e continua aí, né? Tá no Conselho Fiscal, assina os balanços, assume responsa. Enfim. E continua lá na Fellini, porque a gente sabe, Matheus, que eu costumo dizer que ser dono de um restaurante é como ser um artista. Todos os dias vão abrir a cortina, a plateia vem. Gostei dessa analogia. É tudo ao vivo, não é gravado. E se você errar, a plateia vai te vaiar. Ou vai falar, faz de novo, ali, ao vivo. Não tem como. Ninguém vai no restaurante, pede uma comida e vem com certificado de garantia. Não vem. Se der errado, já deu, acabou com a noite do cara. Hora, né? Então, um restaurante não vende só alimentos, ele vende felicidade. Ele vende momentos de felicidade. Então a responsabilidade é muito grande. E quando chega no nível da Fellini, que escuta você falar o que falou, a responsabilidade aumenta mais ainda. Certeza. Porque aquele cliente que escuta isso,
ele vai com aquela garantia de que não vai ter erro. Vai ser perfeito. Vai ser perfeito. Então a responsabilidade é muito maior ainda, é isso que eu passo para o meu time, que nós não podemos nos dar o luxo de errar. Vai errar? Vai, claro, todos nós somos falíveis, mas tem que estar em cima para fazer o corretivo, para não errar da próxima vez, porque aprender, consertar rápido, aprender a não errar de novo. Todos os dias nós temos show, sessão da manhã, da almoço e sessão da noite, o jantar. Cara, é isso. Olha que engraçado, você fala Fellini, filmes... É um show todo dia. Pois é. A minha analogia, cara, não é futebol. A gente entra para jogar em campo duas vezes por dia tem jogo, também, não é duas vezes por semana só. Então, é isso aí. Cara, é 90 minutos no almoço, 90 minutos no jantar e pau, e não dá para você tomar um gol porque perde o jogo. Perde o jogo. É isso aí. Zé, muito obrigado. Eu queria deixar o recado para vocês que a gente vai ter agora 25 de março. Eu não posso falar quem que é o convidado ainda. O Zé é um frequentador assíduo dos nossos encontros de negócio. Sem dúvida. Tivemos agora o Marani no final de fevereiro. E março a agenda está muito bacana. Estamos trazendo, cara, pessoas muito bacanas para vir conversar com a gente aí. E espero ver vocês lá. Zé, prazer, última mensagem. A gente normalmente, para a turma que vem, a gente faz um jabá. Cara, vá na Cantina Fellini, vá no Mr. Pio, leva teus moleque. Eu levo as minhas meninas para brincar no brinquedão lá. Hoje não tem mais farpa, não tem não sei o quê, o negócio já é mais sério. Tem monitor. Estacionamento gratuito. A comida é boa e tem espaço kids. Normalmente você tem espaço kids e a comida não é boa. Então, tipo, cara, para quem é pai e quer comer comida quente, é o lugar. Porque se você vai em algum lugar, você acaba comendo frio, porque você tem que dar para criança. Não dá tempo. Lá você consegue fazer os dois muito bem feitos. É isso. Eu fiz o jabá para você, mas pode fazer também. Não, você já falou tudo. Já falou tudo. Então, só tenho que agradecer. É um privilégio estar aqui com você. Contar um pouquinho daquilo que eu penso da vida do comércio gastronômico, né? Sim. E é o que eu falo sempre aprendendo. E você tem os dias de personagem... No Mr. Pio não tem? Que dia que vai? Não tem exatamente um dia, né? Mas especialmente assim no Dia das Crianças, ou de vez em quando a gente já levou lá o Darth Vader. Sim. Desliga todas as luzes, entra a música do Star Wars. Tem isso, tem o dia que vai a Branca de Neve e tal, mas depende muito da agenda e às vezes a gente, quando faz isso, coloca na rede social. Então sigam, quais são as redes sociais? Mr. Pio e Cantina Fellini. Então sigam, vão. Isso é um negócio bacana, cara. A gente tem que valorizar a turma nossa. Então, o dia que você for sair do seu restaurante, que eu sei que é difícil a gente sair dos nossos restaurantes para comer, vai no restaurante de um associado nosso, vai no restaurante de um conselheiro que se dedica para ajudar a Brasel, vá no restaurante daquele teu amigo que vai ficar feliz de você ir lá comer um dia. Zé, muito obrigado. Pessoal, até o próximo podcast. Bora voar.